Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Para Ser Feliz de Emanuel, com a palestrante Luziária Maria, ocorrida no dia 17 de outubro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Nesse momento, elevemos os nossos pensamentos e agradeçamos a Deus Pai a oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de nos reunirmos e quebrarmos a barreira da distância, a oportunidade de buscar conhecimento e assim engrandecer o nosso espírito. Com a sua permissão, abençoe-nos, Pai, para que possamos, nessa exposição de hoje, termos esclarecimento para o nosso processo evolutivo. Que as suas bênçãos estejam com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Iniciar, a nossa conversa de hoje. O assunto, felicidade. Para ser feliz, vamos estudar um texto de Emmanuel. Olha, gente, quanto privilégio! Em um momento em que a humanidade, e a humanidade terrena, não é o Brasil, a humanidade terrena, atravessa uma crise onde impera ações, palavras de ódio, de violência, onde a fome volta a crescer. Nós vamos estar aqui reunidos por esses momentos falando de felicidade. Felicidade. O que é felicidade? Como o irmão já colocou aí, torcer para o Botafogo. Mas o que é felicidade, gente? Para falar de algo, nós temos que saber o que é, E eu fui atrás de buscar definições para felicidade. Aí você procura uma enciclopédia aqui, uma ali, no Google, um dicionário, outro dicionário, e acha diferentes definições, porém, que se ligam. E eu encontrei uma definição que eu achei muito boa, porque ela vai optar todas as outras de uma forma bem clara, bem sucinta aqui para nós. Eu vou ler, então, qual foi o conceito que eu trouxe aqui. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Olha, felicidade é o estado durável de plenitude. É plena, durável, plena. Satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Então, do nosso corpo material e espiritual. Porém, ele diz aqui que que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. O que significa isso? Que felicidade não é algo que nós adquirimos. Que não é uma mercadoria que nós podemos comprar, não é um presente que nós podemos ganhar. E que é algo que consiste
na transformação, algo individual, é uma conquista, é a transformação do nosso sofrimento, da nossa inquietude. Isso é felicidade. Então nós vamos transformar o negativo em positivo. E aí nós teremos, como ele diz, né, o contentamento, desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. E a felicidade também, né, tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz de espírito, que é o que a gente costuma sempre colocar, né? Essa questão da felicidade. Vamos transformar. Como? Como que nós vamos transformar? O que eu preciso fazer para ser feliz? Como Paulo colocou aí no chamamento, né? Felicidade existe? Como ela é? O que eu preciso fazer para ser feliz? O que eu tenho que fazer para conseguir essa felicidade? Para eu conseguir fazer essa transformação? Porque está bem claro, isso, se é uma aquisição, uma conquista individual, depende de quem? Depende de mim. Eu tenho que ir buscar me transformar, né? E aí nós temos nesse livrinho aqui, ó, Caminho Espírita, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel e Espíritos Amigos, o texto para ser feliz, que é o nosso texto de hoje. E ele vem como uma receita pronta, ditado item por item. Não sei se está dando para perceber aí, ó. Tá vendo? Ele vem como se fosse uma receitinha, né? Item por item. Então vamos ver aqui qual é a receita que o Emmanuel nos dá para sermos felizes. Para ser feliz. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso é um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos, se não houvermos desistido. E aí Emmanuel fala: confie em Deus, aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando supri-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito. Espere pouco. Sirva sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Viu por que eu falei de uma receita? Uma receita pronta que o Emmanuel nos dá? Cada itemzinho aqui é um ingrediente. Olha só, confia em Deus, né? Confia, aceita, não fugir, conserva, detente, guarda, cria, reflete, faze, auxilia, espera, serve, experimentemos. O que tem em comum com esses ingredientes? Alguém percebeu? Todos são verbos. Na semântica,
O que é um verbo? É a palavra que vai designar ação, estado, processo. E no nosso caso aqui, ação. E é isso que o Emmanuel diz. Tem que ter atitude, tem que ter ação. Nós temos que saber trabalhar. Então, quando ele diz aqui, confia em Deus, o que ele está nos dizendo? Tenha fé. Fé, fé. Não é aquela fezinha, é fé. É do tamanho de um grão de mostarda, mas é a fé que nós temos. Então, que essa fé seja verdadeira. Não fujas da simplicidade, a humildade, a pureza de coração. É isso que ele está nos colocando. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Olha, gente, o que nós mais escutamos nas nossas reuniões? Orai e vigiai. Então, vamos conservar a mente bem interessada, focada nesse trabalho que vai auxiliar. Tá? Detente no lado bom das pessoas, nas situações e das coisas. Nós temos o hábito de só olhar o que é negativo. A pessoa te convida, né? Convida a gente para uma festa, para uma recepção. A gente vai, chega lá, ela recebe a gente assim com a maior delicadeza, com o maior carinho, sabe? Com o maior respeito. Tá? Aí, daqui a pouco, estamos conversando com alguém do lado e fala, nossa, mas você viu a roupa dela? Se eu jamais ia usar um decote daquele. Nossa, aquilo ali não combina. Não comentamos de tudo que ela preparou para nos receber. E assim, é só um exemplo bobo, mas é assim, gente. Infelizmente é assim, né? Guarda o coração sem ressentimento. Aqui está a chave do cadeado para abrirmos a gaiola e nos libertarmos. Guarda o coração sem ressentimento. Perdão, perdão, perdão. Perdoa sempre. Perdoar é libertar a si mesmo. Né? Cria esperança e otimismo onde estiveres. Tenha bom ânimo. Não vamos ficar lamentando, independente da situação. Sabe? Se é uma questão na família, se é uma questão financeira, se é uma questão de saúde, se é uma questão do trabalho, vamos acreditar, vamos manter, né, a nossa fé, que vai nos dar esse bom ânimo. Né? Faça todo... pulei uma aqui. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Vamos falar no momento atual. Né? Vamos falar ali da questão de hoje. Vamos pensar no agora. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Nós comentamos aqui no início a questão da fome. Eu não estou tendo condição nem de pagar o que eu estou devendo aqui. Bora. Vibre, positivo. Pense nesses irmãos que estão partindo e nas famílias que estão ficando. Vamos elevar o pensamento e orar por eles. Não existe situação em que não possamos fazer nada, pelo menos orar. E nós sabemos que a prece é o melhor remédio, né? E isso aí, vem de antigo, porque hoje, quando o nenenzinho chora, quando a criancinha não está bem, corre para o médico. Antigamente não fazia isso não, fazia o quê? Corre para a vovó benzer, né? Era a prece. Então vamos orar, né? Faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Ele está se referindo o quê, gente? A lei de ação e reação. Tudo que vai, volta. Positivo e negativo. Então vamos fazer o bem, sem pensar no que, então eu vou ajudar, eu vou dar essa cesta básica, porque aí, eu fiz um jogo. Se eu dou uma cesta básica, quem sabe, né? As dezenas ali, os números sorteados não serão os que eu marquei. Não. Vamos fazer pelo fazer. O bem vai vir independente do que passar pela nossa cabeça, né?
auxilia muito, espera pouco, serve sempre. O que é que Jesus fazia? Vivia para auxiliar, né? Eu não ficava esperando ver as pessoas e muito menos ter recompensa delas. Ele servia. Ele disse, eu não estou aqui, né, para outra coisa senão para servir. Ele foi servo. Sejamos servos também. Espalhe a felicidade no caminho alheio, seja quanto seja possível. Espalhar a felicidade. É possível? É possível espalhar a felicidade? Vimos aqui, né? Eu já coloquei que seria uma conquista individual. Então, como é que eu posso espalhar? Como é que eu vou ver essa questão da felicidade? E aí eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, né? Nas penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. Questão 920, que é 920, né? 921 e 922. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E eles foram bem taxativos. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Mas, gente, como assim? O Paulo até falou, né, que torcer para o Botafogo é felicidade. E aqui o Espírito diz que essa felicidade não há na Terra, que não. Aí confunde um pouco as ideias, né? Mas ele segue. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Olha o que os Espíritos disseram. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus e a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, gente, não é que a felicidade não exista. As nossas condições não nos permitem ainda perceber, sentir essa felicidade. Felicidade é leve, é pura, é suave, mas de uma maneira tal que querer explicar essa felicidade, essa leveza, essa pureza, essa suavidade, é a mesma coisa que querer medir, colocar numericamente o tamanho do infinito do universo, né? Como uma vez eu ouvi na sala de aula, professora, mas ele é infinito, qual o tamanho do infinito dele? Definir essa felicidade a ponto de nós percebermos seria como tentar medir o universo. Por quê? Porque a nossa condição ainda não nos permite. Nós somos matéria muito pesada, muito densa, ainda somos carregadas de pensamentos ainda muito negativos, pessimistas, né? E daí nós não temos condições de perceber essa felicidade toda, mas ela existe. Ela existe dentro das nossas possibilidades de percepção, né? E na 922, ele fala o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Teria algo, né, que poderíamos falar assim, uma felicidade coletiva? E eles nos responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro.
Então, em que consiste a nossa felicidade? Materialmente falando, nesse plano, vamos perceber pela posse do necessário. Não precisa acumular. O necessário, aquilo que nós... Um lar para morar, vestes, um trabalho, né? Um trabalho digno, vestes, alimento, estudo, é o suficiente. Nós é que vamos transformar, porque olha, gente, aquela inquietude, aquela insatisfação que deve ser transformada, não existe só na vida do pobre. Ela existe na vida de todo mundo. E muitas vezes, aquele bem mais dotado de recurso tem muito mais dificuldade para fazer essa transformação do que aquele que pouco tem, do que aquele que pouco tem. Isso mesmo. Então, esses são os ingredientes que o Emmanuel nos dá. Então, o que cabe a nós? Vamos pegar, vamos misturar, bater bem a massa, até o dia que formos assar esse bolo. Ó, uma dicasinha de culinária, tá? A massa do bolo, quanto mais se bate, mais o bolo cresce e fofo ele fica. É a felicidade. Quanto mais nós processarmos, quanto mais nós vivenciarmos, porque Emmanuel nos fala aqui no finzinho do texto, ele diz: experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Pratiquemos a vida. Não adianta ficar vendo. É muito lindo decorar essa receita. Muito lindo. Aí eu pego os ingredientes e fico olhando. Eu vou ter o bolo? Não vou. Eu preciso misturar, eu preciso fazer a massa. Eu preciso fazer essa transformação. E aí, então, eu vou atingir a felicidade. E ele começa o texto aqui com a passagem aos Gálatas. O versículo 9. Eu acrescentaria o versículo 10 também, porque o 9 é o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E o versículo 10 diz o seguinte: por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos de fé. E digo mais, para conosco mesmo. Pratiquemos esse bem com a gente. Até para a gente ter condição de praticar com os outros. Eu não vou ter condição de praticar esse bem porque eu nem tenho a percepção do que é. E olha, eu estou falando isso baseado no que o Jesus nos disse. Jesus nos pôs como referência. Nós somos a referência do amor. O que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ainda disse mais: faça aos outros somente aquilo que queres que lhe façam. Então eu tenho que saber. Eu tenho que alimentar a minha fé. Eu tenho que alimentar a minha fé. Eu tenho que desenvolver a minha simplicidade, a minha humildade. Eu não posso ter orgulho de buscar ajuda quando eu preciso. Não posso. Ele nos diz para perdoar. Eu tenho que exercer o auto-perdão. Como eu vou amar e perdoar os outros se eu vivo me condenando? Se eu vivo destacando os meus defeitos? Eu julgo a mim, e sempre negativo, sempre negativo. Como é que eu vou ver o positivo no outro? Eu tenho que começar por mim mesma. Eu tenho que começar me amando, sendo paciente comigo, acreditando em mim, confiando.
buscando auxiliar e ser auxiliado também, buscar servir e aceitar ser servido sempre que eu precisar, sempre que alguém quiser me servir, e ser grato, sem esperar gratidão quando servir ao outro. Nós precisamos disso. Nós precisamos ver que existimos. Gente, se eu não faço isso comigo, eu não vou sentir nem essa felicidade nessa condição grosseira. Como é que eu vou levar felicidade para os outros? Como é que eu vou levar felicidade para o meu irmão? Fica difícil. Mas aí você pode dizer assim, não é fácil, é complicado. Emmanuel nos cita aí vários ingredientes. Eu não tenho todos os ingredientes dessa receita. Não tem problema não. Pega os ingredientes que você tem, põe na tigela, bate, bate, bate. A tigela aqui, ó, da consciência, do coração, bate, bate, bate e faça um bolinho menor, mais simples. Mas faça. Amanhã, depois, em outra oportunidade, nós vamos adquirir cada vez mais ingredientes. Vai chegar ao ponto que nós vamos ter mais ingredientes do que a Mônica citou nessa receita. Não é não? Olha, nós somos feitos para quê? Para ser feliz. Não é isso que a doutrina nos ensina? O destino de todos nós é a felicidade. Nós vamos ser felizes. Não nos desesperemos. Façamos o que nos cabe nesse momento, no dia de hoje. Hoje. Hoje, que dia que é? Domingo. Nós estamos vivendo domingo. Amanhã é segunda. Nós não estamos vivendo segunda. Para nós vivermos segunda, se faz necessário que a segunda se torne hoje. Porque enquanto ela for amanhã, eu não vivo a segunda. Aí nós vamos chegar na segunda, o amanhã vai ser a terça. Nós não vamos viver a terça, nós vamos viver a segunda. Então é hoje, é aqui, é agora. Busquemos essa transformação. Busquemos esses ingredientes que muitas vezes nós temos guardadinho, mas o nosso orgulho, oh meu Deus, esse é o grande pecado, o grande mal que nos assola. Vamos expurgar esse ingrediente de nós. Ele não faz bem a receita, ele assola o bolo, ele tira o gosto do bolo. Egoísmo, não. Vamos pensar nas virtudes que nós temos que desenvolver em nós. E assim, nós teremos condição de trabalhar em prol do outro. E à medida que vamos trabalhando em prol do outro, de auxiliar, de servir, de perdoar, de estar ali, ó, sempre confiante, valorizando o positivo, nós vamos ter cada vez mais e mais energia para transformarmos as angústias, as insatisfações, as amarguras, quando elas surgem, em contentamento. Nós estaremos conquistando a nossa felicidade. Que bem nos ensinou Jesus, porque o tempo inteiro ele só fez divulgar e praticar a lei de amor. E a lei de amor é felicidade plena. Mas está lá no Evangelho, capítulo 5, item 20, na Instrução dos Espíritos, o cardeal Morlot, ele fala, a felicidade não é neste mundo. Assim como os Espíritos colocam, nesse plano, ela é relativa à nossa capacidade de perceber. Porque se fosse assim também, o amor pleno, aquele amor grande,
nós também não conseguimos senti-lo plenamente. Por quê? Por causa da nossa condição. Então nós não podemos ficar ali, ai meu Deus, eu não consigo, eu não tenho condição. Não podemos ficar retido nisso, porque isso não é para nós. Nós temos essa consciência. A capacidade de transformar eu não tenho. Não tem que ter capacidade, tem que ter vontade. Leon Denis, ele fala de são três os pilares do ser humano: querer, saber e amar. E ele diz que o principal, o mais importante, é o querer. Porque quando você quer, você busca o saber. Você se permite amar e ser amado. Então, você tem que ter vontade. Porque quando você tem vontade, você se capacita. Não precisa de ser um chefe, né, para executar essa receita. Todos nós podemos. Todos nós temos condições. Ah, mas eu acho que o bolo do Paulo vai ficar mais gostoso. O Paulo tem jeito de que ele sabe trabalhar mais o bolo. Não, o da Júlia, não sei, talvez o da Elisa, não sei, alguém vai fazer um bolo melhor. Não importa. O que importa é o bolo que eu posso fazer. É o meu melhor. E eu posso alimentar alguém com esse bolo que eu fiz. Gente, não é à toa que me veio essa inspiração desse bolo, dessa receita. Vamos pensar no bolo que a gente faz no dia a dia, a felicidade que um pedacinho de bolo hoje pode trazer a tantos irmãos que adormecem sem saber se vão ter o pão no dia seguinte. Esse é o pão material. Imagine esse pão espiritual, que é essa felicidade que nós podemos trabalhar em nós, desenvolver em nós e passar para frente. E auxiliar. Vamos espalhar a felicidade. Né? E a gente tem muito o que fazer pela frente. E vamos usufruir de cada vez que esse bolo vier, né, sair do forno nas nossas vidas. Vamos saboreá-lo, vamos viver a cada momento em que percebermos essa felicidade, por mais que pequena devido à nossa condição grosseira, vamos vivê-la intensamente. Porque ser feliz, mesmo na nossa pequenez, é bom demais. É grande aos olhos do Pai. E é isso que Ele quer de nós. Né? Que nós possamos levar essa felicidade a nós mesmos e aos outros. Né? E no andar da carruagem, eu fui buscar com Francisco de Assis, que foi o espírito, segundo falam, né, que mais se assemelhou ao Cristo aqui na Terra. A começar, nasceu numa estrebaria. Ao sentir as dores do parto, Dona Maria de Pica pediu a Djala que a levasse para a estrebaria. Ela queria que o seu filho nascesse lá. E ele se reunia com seus irmãos, né, de congregação, ele chamava irmãos menores, de tempo em tempo, e conversava, assim como Jesus, ali no livro Boa Nova, né, nos mostra ali as passagens de Cristo conversando com seus apóstolos, e eles lhe perguntavam e ele lhes respondia. E em uma dessas conversas, que eu encontrei nesse livro aqui, gente, apaixonante. Francisco de Assis, de João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. Eu sou suspeita, gente, porque eu sou apaixonada pelo Chico. Acho ele uma fofura.
muito lindo, né? Francisco de Assis é o cara, né? E numa dessas reuniões, dessas conversas, o Frei Cândava pediu a ele: Pai Francisco, gostaria que nos falasse algo no tocante à felicidade. No que Francisco de Assis, de pronto, disse: Felicidade, meu caro companheiro, por enquanto na Terra, somente temos notícia de sua beleza e do seu estado permanente de bem-estar. Depende do esforço de cada um, no pleno exercício do aprimoramento, transformação. Ela é e nunca foi doada. É conquistada pela alma que sobe o calvário da vida. A felicidade não é comprada nem vendida. É acumulada de passo a passo pelas linhas de oportunidade que a vida nos oferece em todos os momentos. A felicidade é, pois, o conjunto de virtudes acumuladas no coração. Todos somos candidatos à tranquilidade imperturbável, mas, para tanto, temos de lutar e vencer a mais dura das batalhas, na guerra com nós mesmos, que carece de vigilância permanente para eliminar os inimigos que muito conhecemos: o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, o orgulho, o egoísmo, etc. São frentes de lutas que devemos travar para vencer a nós mesmos e conhecer o terreno sagrado do nosso coração. Muitas criaturas há que desanimam na busca da felicidade por desejarem desfrutá-la de imediato, fato impraticável. Ela começa com a simples mudança de pensamento, descendo para as ideias, dominando as ações, buscando a vivência, demorando às vezes tempo prolongado. A verdadeira felicidade exige na vida de cada um a pureza de pensamentos, de ideias e de sentimentos, a pureza de coração, da palavra e da vida. Entretanto, depois de tudo isso conquistado, o clima de felicidade perfumará o nosso ser e nunca mais perderemos, e ela nos acompanhará no tempo que se chama eternidade. Façamos, irmão, a nossa transformação. Nós somos capazes, nós podemos. Ser feliz é para todos. Sejamos felizes. Paz e bem. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Vamos continuar nesse clima agradável, nessa leveza, nesse ambiente maravilhoso, sendo proporcionado a nós esse momento feliz dessa reunião, desse aprendizado, dessa reflexão. Agradecer os ensinamentos do Mestre Jesus, agradecer a Luziara, a inspiração que o Mestre deu a transmitir, passou para ela neste momento, e que ela automaticamente passou para nós, através de suas palavras. E te pedir, Mestre, também, te agradecer isso, como sempre, eternos pedintes que somos, pedir-te, Senhor, que tua luz possa chegar, a tua luz, a tua força, a tua energia de melhoras para a pessoa, aqueles que se encontram em hospitais, em orfanatos, em hospícios, Senhor, nos presídios, aquele que nesse momento está desencarnando, que possa receber o caminho, a luz, para do outro lado possa encontrar seus parentes, amigos,
numa recepção, num abraço, Senhor. Te pedir para aquela que está com aquele ser no ventre, atentando contra aquela vida, possa, num momento de lucidez, esquecer e deixar prosperar essa gestação maravilhosa. Aquele que está tentando contra a própria vida, que também, Senhor, possa enxergar na luz, no fim do túnel, uma esperança e desistir da ideia. Ó Senhor, como é maravilhoso te pedir e saber que tudo isso será realizado, Pai, de acordo com a vontade de cada um, com a necessidade de cada um, Senhor. Nós vamos dar por encerrado nossos trabalhos da noite. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.